Ela só queria ver as crianças sorrirem, mas um simples banho de mangueira acabou despertando a raiva do pai milionário. Mal sabia ele que tudo mudaria depois daquele momento. Antes de começar, comente de onde está nos assistindo. Nós adoramos saber. Ana Clara Santos nunca imaginou que um simples dia de trabalho na mansão dos Almeida mudaria sua vida para sempre. A jovem de 26 anos trabalhava como faxineira há 2 anos na casa do empresário Diego Almeida, um dos homens mais ricos de São Paulo, e sempre cumpriu suas tarefas com dedicação silenciosa, mantendo-se invisível como toda boa funcionária deveria ser. Naquela manhã de janeiro, o calor era sufocante. O termômetro marcava 38 graus às 9 da manhã, e a previsão era de que chegasse aos 42 graus à tarde. Ana chegou pontualmente às 7h, como sempre fazia, usando seu uniforme azul e verde, o cabelo preso em rabo de cavalo, pronta para mais um dia de trabalho. Ao entrar pela porta dos fundos, notou algo estranho. A casa estava silenciosa demais. Normalmente, a essa hora, já escutaria os barulhos típicos da manhã. A babá Fernanda preparando o café da manhã dos gêmeos, a governanta Sônia dando ordens, o choro ou as risadas de Lucas e Luan. Mas havia apenas silêncio. Gancho 2000. Onde estava todo mundo? Doi 4000. Descoberta chocante. Ana subiu as escadas em direção ao quarto das crianças, seu coração começando a acelerar. Algo não estava certo. Quando abriu a porta do quarto dos gêmeos, deparou-se com uma cena que fez seu estômago revirar. Lucas e Luan, com apenas 2 anos de idade, estavam no berço chorando desesperadamente. Suas roupinhas estavam encharcadas de suor, os rostinhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Pelo cheiro forte e pela aparência das fraldas, era evidente que estavam assim há horas. Meu Deus do céu! Ana murmurou correndo até eles. Como puderam deixar vocês assim? No criado mudo, encontrou um bilhete escrito à mão com letra apressada. Precisei sair urgente. Volto em 30 minutos. Fernanda. Ana olhou para o relógio. Já passava das 9h. Se Fernanda havia saído às 7h, como o horário anotado no bilhete indicava, já se passaram mais de 2 horas. Os gêmeos estavam sozinhos e abandonados há todo esse tempo. Com mãos trêmulas, mas decididas, Ana pegou Lucas no colo. O menino imediatamente se agarrou a ela, seus soluços diminuindo ao sentir o carinho nos braços de alguém. Luan esticou os bracinhos, chorando ainda mais alto, pedindo atenção também. Gancho 4000. Ana conseguiria cuidar dos dois sozinha. E onde estava a governanta Sônia? 46000. Tentativa desesperada. Ana pegou Luan com o outro braço, equilibrando os 2 meninos contra seu corpo. Eles eram pesados, mas a adrenalina lhe dava força. Desceu as escadas com cuidado, levou-os até o banheiro do andar de baixo e tentou improvisá-los um banho morno na pia. Mas a pia era pequena demais para 2 bebês agitados. Lucas queria sair. Luan chorava de calor. E Ana não conseguia segurar os dois com segurança enquanto tentava limpá-los. Calma, meus amores, calma! Ela sussurrava, sentindo lágrimas de frustração surgirem em seus olhos. A lembrança de Gabriel, seu filho que perdera há 3 anos, invadia sua mente. Ela havia jurado nunca mais se apegar a crianças, nunca mais sentir aquela dor. Mas agora, vendo Lucas e Luan sofrendo, todos os seus instintos maternais despertaram. O calor dentro da casa era insuportável. O ar-condicionado não estava ligado, e mesmo com as janelas abertas não havia brisa. As crianças continuavam chorando, seus corpinhos pequenos fervendo de calor. Foi então que Ana teve uma ideia. O quintal, a mangueira, água fresca, gancho 6000. Mas Ana tinha autorização para fazer isso? E se alguém descobrisse? 68000. A decisão arriscada. Ana não pensou 2 vezes. Pegou 2 toalhas limpas do armário, segurou os gêmeos com firmeza e saiu pela porta que dava para o jardim dos fundos. O quintal era enorme, com grama bem cuidada e um sistema de irrigação automático. Ela estendeu as toalhas na grama à sombra de uma grande árvore. Despiu os meninos das roupas sujas e pegou a mangueira que ficava enrolada próxima ao portão. Vamos refrescar vocês, meus amores. Ana disse com voz suave, abrindo a torneira e regulando a água para que saísse em temperatura agradável. Testou a temperatura da água com o pulso, como havia aprendido quando Gabriel era bebê. Estava perfeita,
Morna o suficiente para não ser choque, fresca o suficiente para aliviar o calor. Começou a molhar delicadamente os gêmeos. A reação foi instantânea e mágica. Lucas parou de chorar imediatamente, seus olhinhos arregalados de surpresa ao sentir a água fresca escorrendo por seu corpo. Luan deu uma gargalhada, a primeira gargalhada sincera que Ana ouvira dele naquela manhã terrível. As crianças começaram a brincar com a água, batendo as mãozinhas na grama molhada, rindo e balbuciando sons de alegria. Ana sorriu através das lágrimas, cantarolando baixinho uma música que costumava cantar para Gabriel. Era uma cena de pura inocência e felicidade. As crianças, finalmente confortáveis e seguras, brincavam na grama molhada, enquanto Ana as supervisionava atentamente, molhando-as de vez em quando com a mangueira, garantindo que ficassem limpas e refrescadas. Gancho 8000. Foi nesse momento exato que Diego Almeida atravessou o portão lateral do quintal. Teu 10.000. O confronto Diego Almeida havia saído de São Paulo às 5 da manhã para uma reunião de negócios urgente em Campinas. A reunião, que deveria durar o dia todo, foi cancelada no último minuto. O cliente teve uma emergência familiar. Decidiu voltar para casa mais cedo, pensando em talvez passar algumas horas com Lucas e Luan. Ultimamente, sentia que mal conhecia os próprios filhos. Desde que sua esposa Marina havia morrido no parto dos gêmeos, 1 ano atrás, ele havia se afogado no trabalho, usando os negócios como fuga da dor insuportável da perda. Ao estacionar o carro na garagem lateral, escutou risadas de crianças vindas do quintal. Franzindo o senho, Fernanda não costumava levar os meninos para fora sem sua autorização. Decidiu verificar. O que viu ao abrir o portão lateral o deixou completamente paralisado. Sua faxineira, uniformizada com o vestido azul e verde que todas as funcionárias usavam, estava dando banho em seus filhos no meio do quintal, usando uma mangueira de jardim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os meninos estavam completamente nus na grama, molhados, brincando como se estivessem em um parque aquático. "O que significa isso?" A voz de Diego ecoou pelo quintal, fazendo Ana se sobressaltar violentamente. Ela se virou rapidamente, seus olhos castanhos arregalados de susto, quase deixando cair a mangueira. "Senhor Diego, eu posso explicar." Ana gaguejou, rapidamente desligando a mangueira e pegando as toalhas para cobrir os gêmeos que haviam parado de rir e agora olhavam assustados para o pai. Diego caminhou em direção a ela com passos firmes, seu terno escuro impecável, contrastando com a cena caótica à sua frente. Seu rosto estava vermelho, mas Ana não conseguia dizer se era de raiva ou do calor. "Explicar o quê, exatamente?" Diego perguntou, sua voz perigosamente controlada. "Explicar por que está dando banho nos meus filhos no meio do quintal como se fossem cachorros?" A comparação atingiu Ana como um tapa. Ela sentiu as lágrimas brotarem, mas forçou-as para trás. Não era hora de fragilidade. Era hora de lutar pelos meninos. "Senhor, por favor, me deixe explicar," Ana disse, sua voz firme agora, enquanto embrulhava Lucas e Luan nas toalhas. "Quando cheguei hoje de manhã, encontrei Lucas e Luan sozinhos no quarto, chorando há horas. A babá Fernanda deixou um bilhete dizendo que voltaria em 30 minutos, mas já se passaram mais de 2 horas. Diego piscou, processando a informação. "Isso é impossível. Fernanda nunca deixaria as crianças sozinhas. Ela é profissional certificada." "Eu sei, senhor, mas ela deixou." Ana insistiu, segurando os 2 meninos contra seu peito. Os meninos estavam com as fraldas sujas há horas, com assaduras, chorando desesperadamente. O calor está insuportável e o ar-condicionado não estava ligado. Eu não podia deixá-los sofrendo assim. "Quero ver as câmeras de segurança," Diego declarou com voz firme, pegando o celular do bolso. O rosto de Sônia empalideceu instantaneamente. "Senhor, o sistema está em manutenção hoje." "Não vai conseguir acessar." Diego parou, seus olhos estreitando-se com suspeita. "Manutenção? Eu não autorizei manutenção alguma." Ele discou rapidamente para a empresa de segurança, colocando no viva voz. "Boa tarde, senhor Almeida." A voz do atendente ecoou. "Em que posso ajudá-lo?" "Há alguma manutenção programada no sistema de segurança da minha residência hoje?" "Não, senhor. O sistema está funcionando perfeitamente. Todas as câmeras estão operacionais e gravando normalmente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Sônia abriu e fechou a boca, sem conseguir formular palavras. Ana permaneceu quieta, segurando os gêmeos que agora cochilavam levemente em seus braços, exaustos depois de toda a agitação da manhã. Obrigado. Diego desligou e olhou diretamente para a governanta. Mais uma mentira, Sônia? Senhor, eu pensei que estava em manutenção. Devo ter me confundido. Ela tentou se explicar, mas sua voz saía trêmula e pouco convincente. Diego não respondeu. Seus dedos já navegavam pelo aplicativo de segurança no celular, acessando as gravações daquela manhã. Hannah observava tensa, sem saber se deveria se retirar ou permanecer ali. Os gêmeos eram sua âncora. Enquanto os segurasse, tinha uma razão para ficar. Aqui, Diego murmurou, encontrando o horário. 6h50 da manhã. A imagem mostrava claramente Sônia saindo pela porta da frente, bolsa a tiracolo, entrando em seu carro e partindo. Timestamp 6h50. 7h15, Diego avançou a gravação. Agora era Fernanda quem aparecia, descendo apressadamente as escadas da entrada de serviço com uma mala pequena, olhando para os lados nervosamente antes de praticamente correr até o portão lateral. Aquela não é a postura de alguém que vai sair por 30 minutos, Ana comentou baixinho. Diego concordou com a cabeça, continuando a assistir. A gravação mostrava Fernanda desaparecendo pela rua. E então, nada. A casa ficou vazia, completamente vazia, com 2 crianças de 2 anos sozinhas no quarto. 7h52. Diego continuou avançando. Era Ana chegando, pontual como sempre. Entrando pela porta dos fundos com sua sacola de trabalho, ele pulou para a câmera interna do corredor superior. Ali estava Ana, às 8h03, subindo as escadas apressadamente depois de notar o silêncio estranho. A abertura da porta do quarto dos gêmeos. Sua expressão de horror ao encontrar as crianças chorando. Diego sentiu algo apertar em seu peito ao ver as imagens. Seus filhos sozinhos, assustados, abandonados. E ele não tinha feito ideia. Sônia? Sua voz saiu perigosamente baixa. Você saiu às 6h50. Fernanda saiu às 7h15. Você sabia que deixaria as crianças sozinhas. Senhor, eu pensei que Fernanda ficaria. Eu precisava ir ao banco urgentemente. Minha conta estava com problemas e... Você deixou 2 crianças de 2 anos sozinhas para ir ao banco? A voz de Diego finalmente explodiu, ecoando pelo quintal. Lucas acordou assustado e começou a choramingar. Ana imediatamente o balançou suavemente, murmurando palavras de conforto, e o menino se acalmou contra seu ombro. Senhor, eu não imaginei que Fernanda também sairia. Foi um mal-entendido, uma coincidência infeliz. Coincidência. Diego deu um passo à frente. E as outras vezes, Sônia? Porque pelo que Ana está me dizendo, isso não é a primeira vez que algo assim acontece. Sônia lançou um olhar venenoso para Ana. Essa moça está inventando histórias para se proteger, senhor. Ela sabe que cometeu uma infração grave ao... 8 babás em 2 anos. Ana interrompeu, sua voz firme apesar do medo visível em seus olhos. Senhor Diego, eu não queria causar problemas, mas já que estamos aqui, o senhor precisa saber a verdade. Diego se virou para ela, e pela primeira vez desde que chegara, realmente a olhou. Viu uma jovem mulher com olhos cansados, mas determinados, segurando seus filhos com uma ternura que ele raramente via nas babás profissionais que contratava. Fale, ele ordenou. Ana respirou fundo. A primeira babá foi Márcia. Ela ficou 3 meses. Saiu porque disse que Lucas e Luan eram impossíveis de controlar. Depois veio Juliana. Ficou 2 meses. Vivia no celular enquanto as crianças choravam. Eu vi várias vezes quando estava limpando. Por que você nunca me contou? Diego perguntou. Tentei, senhor. Ana respondeu, sua voz falhando um pouco. Há 6 meses, quando Beatriz estava aqui, ela gritava com os meninos quando ficavam agitados. Eu comentei com Dona Sônia que estava preocupada. Ela me disse que faxineiras não devem se meter onde não são chamadas e que babás profissionais sabem o que fazem melhor que uma simples funcionária de limpeza. Todas as cabeças se viraram para Sônia. Isso é verdade? Diego perguntou à governanta. Senhor, eu posso ter sido um pouco direta, mas é importante manter as hierarquias da casa. Responda à pergunta. Você disse isso para Ana? Sônia hesitou, então assentiu minimamente. Sim, mas foi para manter a ordem. Não posso ter funcionários questionando uns aos outros constantemente. Mesmo quando o bem-estar das crianças está em jogo,
A voz de Diego estava carregada de decepção e raiva contidas. Silêncio. Diego passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de sua própria negligência. Quantas vezes havia estado presente? Quantas vezes realmente observara como seus filhos eram cuidados? Depois que Marina morrera, ele se jogara no trabalho, confiando cegamente em profissionais certificados e em Sônia, que trabalhava para sua família há 10 anos. Continue, ele disse para Ana. Quero saber tudo. Ana ajeitou os gêmeos em seus braços. Ambos dormiam agora, seus rostinhos finalmente tranquilos depois do trauma da manhã. Depois de Beatriz veio Camila. Ela durou apenas 3 semanas. Disse que a casa tinha energias negativas. Ana fez uma pausa. Na verdade, senhor, ela me contou no último dia que se sentia vigiada e criticada o tempo todo, que qualquer coisa que fazia era considerado errado. Diego olhou para Sônia, que evitava seu olhar. Depois veio Larissa, depois Amanda, depois Patrícia e por último Fernanda. Nenhuma ficou mais que 4 meses. E em todas as vezes, senhor, eu via os meninos sofrendo, chorando excessivamente, tendo dificuldade para dormir, recusando comida. E você nunca mais tentou me contar? Senhor Diego, com todo respeito... Ana hesitou, mas decidiu ser completamente honesta. O senhor nunca está em casa. Chega tarde, sai cedo, viaja constantemente. As poucas vezes que o vi interagir com Lucas e Luan, o senhor parecia distante, como se estivesse presente fisicamente, mas não realmente ali. A verdade doeu mais que qualquer acusação poderia doer. Diego sabia que ela estava certa. Desde que Marina morrera, ele não suportava ficar em casa. Cada canto da mansão trazia memórias dela. Os gêmeos, com seus olhinhos que lembravam tanto a mãe, eram um lembrete constante do que ele havia perdido. Então ele fugiu, para reuniões, viagens de negócios, eventos sociais. Qualquer coisa para não sentir o vazio. Senhor, Ana continuou, sua voz mais suave agora. Eu não estou julgando o senhor. Não posso nem começar a imaginar a dor que deve sentir. Eu só não podia ficar calada hoje. Não quando vi Lucas e Luan assim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana, mesmo enquanto ela tentava mantê-las afastadas. Eu sei o que é perder uma criança, senhor. Diego franziu o senho. O quê? Ana fechou os olhos, a dor antiga voltando à superfície. Há 3 anos eu tinha um filho, Gabriel. Ele tinha 1 ano e 3 meses. O quintal ficou completamente silencioso, exceto pelos pássaros cantando nas árvores e a brisa suave balançando as folhas. Tinha? Diego perguntou baixinho. Foi um acidente doméstico. Ana continuou, sua voz quebrando. Eu estava cozinhando. Só virei as costas por 1 segundo. A panela com água fervente estava na beirada do fogão e ele puxou. Ela parou, incapaz de continuar por um momento. Diego sentiu seu próprio coração apertar com a dor na voz dela. As queimaduras foram muito graves. Ele não resistiu. Passou 3 dias no hospital e então... Ana não conseguiu terminar a frase. Meu Deus, Diego murmurou. Depois disso, eu jurei que nunca mais cuidaria de crianças. A dor era demais. Cada criança que eu via me lembrava dele. Foi por isso que aceitei trabalhar apenas como faxineira, quando a senhora me contratou há 2 anos. Ana olhou para Sônia, que agora estava pálida e em silêncio. Eu deixei bem claro que não queria ter contato com as crianças da casa. Então por que hoje? Diego perguntou, genuinamente confuso. Porque quando escutei Lucas e Luan chorando assim, desesperados, abandonados, Ana segurou os meninos um pouco mais apertado. Eu não pude suportar. Não pude deixá-los sofrer. Mesmo sabendo que ia doer, que ia abrir todas as feridas antigas, eu não podia abandoná-los também. Diego observou a mulher à sua frente com novos olhos. Não era apenas uma faxineira. Era uma mãe que havia perdido tudo. E mesmo assim, encontrou coragem para salvar seus filhos quando todos os outros haviam falhado. Ah, vocês... Ana virou-se para Sônia, sua voz ainda trêmula, mas ganhando força. A senhora sabia da minha história. Sabia o que eu passei. E mesmo assim, quantas vezes nos últimos meses a senhora me pediu para ficar de olho nos meninos quando as babás saíam? Quantas vezes deixou subentendido que eu deveria cobrir as falhas delas? Sônia abriu a boca para protestar, mas Diego levantou a mão, silenciando-a. É verdade isso, Sônia? Ele perguntou, sua voz perigosamente calma.
A governanta se mexeu desconfortavelmente. Senhor, foram apenas algumas ocasiões isoladas. Emergências pontuais onde... Quantas vezes? Diego repetiu, cada palavra cortante como uma lâmina. Ana respondeu antes que Sônia pudesse inventar outra versão. Pelo menos 15 vezes nos últimos 6 meses, senhor. Sempre que Fernanda precisava sair rapidinho ou estava indisposta, Dona Sônia pedia para eu ficar por perto, apenas por precaução. Mas nunca registrava isso. Nunca informava o senhor. Nunca me pagava adicional por cuidar das crianças. Você estava essencialmente trabalhando como babá não oficial. Diego concluiu, a realidade da situação finalmente clareando em sua mente. Sim, senhor. Mas eu nunca me importei com o dinheiro. Fazia pelos meninos, para garantir que ficassem bem quando ninguém mais estava olhando. Diego sentiu algo quebrar dentro dele. Vergonha, culpa, raiva, tudo misturado em uma emoção devastadora. Ele pagava fortunas para babás certificadas para uma governanta experiente, para ter a melhor casa, os melhores recursos. E no fim era sua humilde faxineira, uma mulher que havia perdido o próprio filho tragicamente, quem realmente se importava com Lucas e Luan. Senhor Diego, se me permite... Sônia tentou recuperar o controle da situação, sua voz adquirindo um tom condescendente. Acho que estamos sendo muito dramáticos. O fato é que tivemos um mal-entendido hoje, e essa moça agiu de forma inadequada, mesmo que bem-intencionada. O protocolo correto seria ela me ligar imediatamente quando encontrou as crianças, não tomar decisões por conta própria. Eu liguei para a senhora. Ana interrompeu calmamente. 3 vezes. Todas caíram direto na caixa postal. Também tentei ligar para Fernanda. Telefone desligado. Diego pegou seu próprio celular. Me dê seu número, Sônia. Relutante, a governanta ditou o número. Diego discou. O telefone de Sônia tocou no bolso dela, mas ela não fez menção de atender. Deixou tocar até cair na caixa postal. Estranho, Diego comentou secamente. Parece estar funcionando perfeitamente agora. Sônia ficou vermelha. Fael deve ter estado sem sinal quando ela ligou. Às 6h50 da manhã você estava saindo de casa. Às 7h20, quando Ana certamente já havia tentado ligar, você estava no banco, não é? Áreas urbanas têm excelente cobertura de sinal. Diego cruzou os braços. A menos que você tenha deliberadamente desligado o telefone para não ser incomodada. O silêncio de Sônia foi mais eloquente que qualquer resposta. E Fernanda? Diego perguntou. Onde ela está agora? Por que fugiu com uma mala? Eu. Não sei, senhor. Sônia admitiu finalmente, sua postura derrotada. Ela me mandou uma mensagem ontem à noite dizendo que estava insatisfeita com as condições de trabalho. Eu disse que conversaríamos hoje, mas ela deve ter decidido ir embora mesmo assim. Insatisfeita com quais condições? Diego pressionou. Eu pago um salário excelente, ofereço moradia, todos os benefícios. Não eram as condições materiais, senhor. Ana interveio suavemente. Era o ambiente. Fernanda me disse semana passada que se sentia sufocada, que tudo o que fazia era criticado, corrigido, julgado, que nunca era bom o suficiente. Todos os olhos se voltaram novamente para Sônia. Eu apenas mantinha padrões elevados. A governanta se defendeu. Mas sua voz havia perdido toda a convicção. Esta é uma casa de prestígio. Tudo deve ser feito da maneira correta. E qual é a maneira correta de cuidar de crianças, Sônia? Diego perguntou, sua voz carregada de emoção contida. Porque do jeito que vejo, a única pessoa que fez tudo errado hoje, dando banho de mangueira no quintal, foi a única que realmente colocou o bem-estar dos meus filhos em primeiro lugar. Ele caminhou até Ana, que ainda segurava os gêmeos adormecidos. Diego olhou para Lucas e Luan, tão tranquilos, tão seguros nos braços dela. Quando foi a última vez que os vira assim, tão em paz? Posso? Ele perguntou baixinho, estendendo os braços para pegar Lucas. Hannah hesitou apenas um segundo antes de passar cuidadosamente o menino para o pai. Lucas se mexeu um pouco, mas não acordou, acomodando-se contra o peito de Diego. Era um sentimento estranho para Diego. Ele segurava seus filhos raramente, geralmente apenas para fotos ou quando absolutamente necessário. Agora, com Lucas relaxado em seus braços, ele percebeu o quanto havia perdido.
O peso reconfortante de uma criança confiando completamente em você. O cheiro suave de bebê. A respiração tranquila contra seu pescoço. Ele é tão leve, Diego murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Eles cresceram muito nos últimos meses, Ana disse suavemente, ainda segurando Luan. Lucas está com 11 quilos, Luan com 11,5. Comem bem quando estão calmos e felizes. Você sabe o peso deles? Diego perguntou surpreso. Sim, senhor. Também sei que Lucas prefere dormir de lado, que Luan tem medo de barulhos altos, que ambos adoram música suave à tarde, que Lucas está começando a falar mais palavras, enquanto Luan é mais tímido, mais observador. Cada fato era uma punhalada na consciência de Diego. Sua faxineira sabia mais sobre seus próprios filhos do que ele. Como você sabe tudo isso? Ele perguntou genuinamente curioso. Observando, senhor. Ana respondeu simplesmente. Durante esses 2 anos, sempre que estava limpando perto deles, eu prestava atenção. No começo foi doloroso demais. Cada gargalhada me lembrava Gabriel. Mas com o tempo comecei a perceber suas personalidades, seus gostos, seus medos. E as babás nunca perceberam essas coisas? Ana balançou a cabeça tristemente. Algumas percebiam, senhor, mas nunca tinham tempo de desenvolver conexão real. Sempre havia rotinas rígidas demais, expectativas impossíveis, críticas constantes. As crianças sentiam a tensão e ficavam agitadas, o que causava mais críticas, criando um círculo vicioso. Diego olhou para Sônia, que agora evitava seu olhar completamente. 10 anos, ele disse para a governanta. Você trabalhou para minha família por 10 anos, Sônia. Cuidou desta casa quando Marina estava viva. Eu confiei em você completamente. Senhor, eu sempre fiz o meu melhor. Seu melhor incluiu aterrorizar. Babás até elas fugirem? Incluiu deixar meus filhos em situações de risco? Incluiu mentir para mim repetidamente? A voz de Diego estava mais triste que raivosa agora. Incluiu silenciar a única pessoa que realmente se importava com Lucas e Luan? Sônia não respondeu, seus olhos fixos no chão. Você está dispensada, Diego disse finalmente. Efetivamente a partir de agora. Recolha suas coisas e deixe minha casa. Senhor! Sônia finalmente encontrou sua voz chocada. Depois de 10 anos de serviço leal, o senhor vai me dispensar por causa das palavras de uma faxineira? Não, Diego corrigiu firmemente. Estou dispensando você por negligência, por mentiras, por colocar meus filhos em risco e por criar um ambiente tão tóxico que 8 babás profissionais preferiram abandonar seus empregos a continuar trabalhando sob sua supervisão. Ele fez uma pausa, ajeitando Lucas em seus braços. E ela tem nome, Ana Clara Santos, e neste momento confio mais nela do que jamais confiarei em você novamente. Sônia abriu a boca, fechou, depois a abriu novamente, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto estava vermelho, uma mistura de humilhação e raiva. Finalmente ela se virou bruscamente e marchou em direção à casa, seus saltos batendo com força no caminho de pedras. Você vai se arrepender disso, Diego Almeida, ela gritou por cima do ombro antes de desaparecer pela porta dos fundos. Sua família vai saber como você trata funcionários leais. A porta bateu com força e então o quintal voltou ao silêncio. Apenas o som suave da brisa nas árvores e a respiração tranquila das crianças dormindo. Diego permaneceu parado, segurando Lucas, processando tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. Sua vida havia virado de cabeça para baixo. Descobrira que não conhecia absolutamente nada sobre seus próprios filhos, que sua casa era gerida por uma tirana manipuladora e que a pessoa em quem menos pensara, sua humilde faxineira, era quem realmente se importava com o que mais importava. Senhor Diego, Ana disse suavemente, interrompendo seus pensamentos. Lucas e Luan precisam comer. Já passou muito do horário do almoço deles. Diego olhou para ela, então para os gêmeos. Eu não sei o que eles comem. A admissão saiu carregada de vergonha. Ana não julgou, apenas assentiu com compreensão. Normalmente comem às 11h30, ela explicou. Papinha de legumes com frango desfiado ou carne moída. Eles gostam quando tem cenoura e batata doce.
Depois uma fruta amassada. Banana ou mamão são os favoritos. E você sabe fazer isso? Sim, senhor. Várias vezes preparei para eles quando as babás, quando não havia ninguém mais. Diego respirou fundo. Você poderia preparar o almoço deles agora e me ensinar? Eu quero aprender. Hannah piscou surpresa. O senhor quer aprender a preparar papinha? Quero aprender tudo, Diego disse, e havia uma intensidade em sua voz que não estava lá antes. Como alimentá-los, como dar banho, como colocá-los para dormir, tudo que um pai deveria saber e que eu nunca me permiti aprender. Algo mudou na expressão de Ana. A desconfiança cautelosa deu lugar a uma empatia suave. Vamos entrar, ela disse, mas primeiro precisamos vesti-los. Não posso deixá-los só de toalha por muito tempo. Dentro da casa, a ausência de Sônia era palpável. Diego nunca havia percebido como a presença dela dominava cada espaço, cada decisão. Agora, com ela fora, a mansão parecia paradoxalmente maior e mais vazia. Ana levou Diego até o quarto dos gêmeos. Era a primeira vez em meses que ele realmente entrava ali. Percebeu com um aperto no coração. O quarto era lindo. Paredes pintadas com nuvens suaves, berços de madeira clara, prateleiras cheias de brinquedos organizados. Mas havia algo estéril nele. Muito perfeito, muito arrumado. Não parecia um quarto onde crianças realmente viviam e brincavam. Onde ficam as roupas deles? Diego perguntou. Ana apontou para uma cômoda branca. Primeira gaveta, bodes e camisetas. Segunda gaveta, shorts e calças. Terceira, macacões. Ela deitou Luan cuidadosamente no trocador e começou a vesti-lo com movimentos práticos e eficientes, mas sempre gentis. Diego observava fascinado, segurando Lucas desajeitadamente. O senhor quer tentar? Ana perguntou depois de vestir Luan em um macacão azul claro com estampa de dinossauros. Diego assentiu, deitando Lucas no trocador. Hannah pegou um macacão idêntico mais verde. Primeiro abre todos os botões, ela instruiu pacientemente. Assim o senhor não precisa passar pela cabeça dele, o que assusta algumas crianças. Diego seguiu as instruções, seus dedos grandes e desajeitados lutando com os pequenos botões de pressão. Agora desliza o bracinho dele por aqui suavemente. Lucas acordou durante o processo, seus olhinhos azuis se arregalando ao ver o pai tão próximo. Por um momento Diego temeu que ele começasse a chorar. Afinal, mal passavam tempo juntos. Mas Lucas apenas observou curioso. Depois estendeu uma mãozinha e pegou a gravata de Diego, puxando-a para a boca. Não, não, pequeno, Diego disse automaticamente, tentando retirar a gravata da boca do filho. Deixe, Ana disse suavemente. Ele está explorando. É assim que bebês conhecem o mundo. Além disso, a seda da gravata é uma textura interessante para ele. Diego soltou a gravata, deixando Lucas mastigá-la com alegria. Algo tão simples. E ele nunca soubera. Agora a perninha, Ana continuou guiando. Isso, dobra um pouco o joelho dele e facilita. Levou alguns minutos, mas finalmente Lucas estava vestido. Não tão perfeitamente quanto quando Ana fazia. O macacão estava um pouco torto e um dos botões ficara aberto. Mas Diego havia feito sozinho. Consegui, ele murmurou, um sorriso pequeno aparecendo em seu rosto. Conseguiu, Ana confirmou. E havia orgulho genuíno em sua voz. Desceram para a cozinha, Diego carregando Lucas enquanto Ana levava Luan. A cozinha era enorme, toda equipada com eletrodomésticos de última geração que Diego suspeitava que Sônia nunca deixara ninguém usar adequadamente. Onde fica a comida deles? Diego perguntou, olhando ao redor meio perdido em sua própria casa. Hannah abriu a geladeira, vasculhou e franziu o senho. Não tem nenhuma papinha pronta. Sônia normalmente comprava industrializadas, mas o estoque acabou. Podemos pedir entrega. Podemos, mas vai demorar pelo menos 1 hora. Eles estão com fome agora. Ana pensou por um momento. Posso fazer fresca? Vai levar uns 20 minutos. Por favor. Ana colocou Luan no cadeirão e Diego imitou, sentando Lucas no cadeirão ao lado. Os gêmeos batiam as mãozinhas na bandeja, balbuciando sons que Diego não conseguia decifrar. Eles estão dizendo que estão com fome. Ana traduziu com um sorriso pequeno, lavando as mãos antes de começar a tirar legumes da geladeira. Como você sabe? O tom, os gestos, a expressão,
Com o tempo, o senhor vai aprender a linguagem deles. Diego puxou um banquinho e sentou-se entre os dois cadeirões, uma criança de cada lado. Lucas imediatamente agarrou seu dedo, e Luan fez o mesmo do outro lado. Eles o puxavam, balbuciavam, sorriam. Queriam a atenção dele. Conversa com eles, Ana sugeriu enquanto descascava batatas. Não importa sobre o que. Eles adoram ouvir sua voz. Sobre o que eu falo com bebês de 2 anos. Sobre qualquer coisa. Descreva o que está acontecendo. Olha, papai está aqui com vocês. Hannah está fazendo comida gostosa. Vocês estão com fome? Logo, logo vamos comer. Diego se sentiu ridículo no começo, falando sozinho enquanto as crianças apenas o observavam. Mas depois de alguns minutos, percebeu que eles realmente respondiam. Luan dava gritinhos de alegria quando Diego fazia vozes engraçadas. Lucas ria quando ele fazia caretas. O senhor é natural nisso, Ana comentou cortando cenouras em cubos pequenos. Não me sinto natural. Me sinto um completo idiota, que não sabe nada sobre os próprios filhos. Mas está aqui agora. Está tentando. Isso é o que importa. Diego observou Ana trabalhar. Ela se movia pela cozinha com eficiência tranquila, sabendo exatamente onde ficava cada coisa, cada utensílio. Colocou os legumes numa panela com água. Temperou levemente e colocou no fogo. Papinha demora uns 15 minutos para cozinhar bem, ela explicou. Enquanto isso, podemos dar água para eles. Já devem estar com sede depois de toda a agitação da manhã. Ela pegou 2 copinhos de transição com bico especial e os encheu com água filtrada. Diego tentou dar água para Lucas, mas o menino empurrou o copo, fazendo água espirrar. Assim não, Ana mostrou pegando o outro copinho. Inclina bem devagar, deixa ele controlar o ritmo. Ela demonstrou com Luan, que bebeu avidamente. Diego tentou novamente, dessa vez com mais paciência. Lucas bebeu, água escorrendo um pouco pelo queixo, mas conseguiu. Está aprendendo rápido, Ana disse. Tenho 29 anos de atraso para compensar. Diego respondeu amargamente. Eles têm 2 anos, senhor. Não 29. Mas eu deveria ter estado presente desde o primeiro dia. Ana desligou o fogo, escorreu a água dos legumes e começou a amassar tudo com um garfo, adicionando um pouco do caldo de cozimento para dar consistência. Posso perguntar algo pessoal, senhor? Diego assentiu. Por que o senhor se afastou deles? Depois que Dona Marina se foi? A pergunta pendurou no ar pesadamente. Diego ficou em silêncio por tanto tempo que Ana achou que ele não responderia. Mas então ele começou a falar, sua voz baixa e carregada de dor. Marina morreu dando à luz a eles. Ele começou olhando para os gêmeos. Complicações na cesárea. Hemorragia que os médicos não conseguiram controlar. Nos últimos minutos, quando já sabia que não ia sobreviver, ela me fez prometer que cuidaria bem dos nossos bebês. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Diego, mas ele continuou. E eu prometi. Claro que prometi. Mas quando ela se foi, quando segurei Lucas e Luan pela primeira vez, tudo o que conseguia sentir era raiva. Raiva deles por terem tirado Marina de mim. Raiva de mim por não conseguir protegê-la. Raiva de Deus, do universo, de tudo. Ana parou de preparar a comida, ouvindo em silêncio respeitoso. Eu sei que é irracional culpar bebês inocentes. Eu sei. Mas cada vez que olhava para eles, via Marina. Os olhos dela, o sorriso dela. E doía tanto que eu não conseguia suportar. Diego limpou as lágrimas com as costas da mão. Então eu fugi. Contratei as melhores babás, a melhor governanta. Dei-lhes tudo materialmente. Mas eu não conseguia estar perto deles, sem sentir aquela dor dilacerante. E agora? Ana perguntou suavemente. Diego olhou para Lucas, depois para Luan. Ambos o observavam com aqueles olhos azuis idênticos aos de Marina. Agora percebo que fui um covarde. Que desperdicei 2 anos que nunca vou recuperar. Que enquanto eu sofria sozinho em meu escritório, meus filhos cresciam sem mim, sendo cuidados por estranhos que não se importavam realmente. Ele passou a mão pelo cabelo. Marina me faria prometer que eu cuidaria deles, e eu quebrei essa promessa da pior forma possível. Não quebrou, Ana disse firmemente, surpreendendo-o. O senhor garantiu que tivessem teto, comida, segurança e educação. Fez o que conseguia fazer no estado emocional em que estava. Mas não dei amor, não dei presença. Está dando agora. Ana colocou 2 pratinhos com a papinha na bandeja dos cadeirões, junto com colherinhas pequenas. E amanhã e no dia seguinte?
É isso que importa. Diego pegou uma das colherinhas, mas não sabia como começar. Assim, Ana demonstrou, pegando um pouco de papinha e levando até a boca de Luan. Deixa ele cheirar primeiro, ver que é seguro. Depois oferece devagar. Diego imitou com Lucas. O menino cheirou suspeitosamente, depois abriu a boca e aceitou a comida. Mastigou, fez uma careta, mas engoliu. Ele não gostou? Gostou sim. Veja, está abrindo a boca para mais. A careta é porque a temperatura ainda está um pouco quente. Sopra antes de dar. Eles alimentaram os gêmeos em silêncio confortável, Ana guiando Diego em cada passo. Quanto dar? Como limpar o rosto entre as colheradas? Como perceber quando estavam satisfeitos? A senhora disse que perdeu seu filho há 3 anos. Diego falou depois de alguns minutos. Como a senhora conseguiu continuar? Ana ficou quieta por um longo momento, sua mão parando no ar com a colher. Não consegui por muito tempo, ela admitiu. Depois que Gabriel morreu, entrei em depressão profunda. Não conseguia sair da cama. Não conseguia comer, não conseguia viver. Meus pais me internaram por 3 meses numa clínica psiquiátrica. Diego olhou para ela com novo respeito e compreensão. Quando saí, tive que reconstruir tudo do zero. Aprendi que a dor nunca vai embora completamente. Mas aprende-se a carregá-la de uma forma que não te paralisa. Ana finalmente voltou a alimentar Luan. E aprendi que honrar a memória de Gabriel significava continuar vivendo, continuar amando, continuar cuidando. Mas não voltou a ter filhos. Não consegui engravidar novamente. Ana disse simplesmente. Depois do trauma, meu corpo... Enfim, os médicos disseram que seria muito difícil. Talvez impossível. Sinto muito. Eu também. Mas encontrei outras formas de ser mãe, mesmo que não biologicamente. Ela olhou para os gêmeos com ternura. Cada criança que ajudo a cuidar, cada sorriso que consigo arrancar deles, é uma forma de manter Gabriel vivo em meu coração. Diego sentiu um nó na garganta. Aqui estava uma mulher que havia perdido tudo. Seu filho, sua capacidade de ter mais filhos, provavelmente seu casamento ou relacionamento também. E ainda assim, encontrava força para cuidar dos filhos de estranhos. Enquanto ele, que tinha tudo materialmente, havia se afastado dos próprios filhos por não conseguir lidar com a dor. Acho que você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse honestamente. Ana balançou a cabeça. Não sou forte, senhor. Apenas continuo respirando. Um dia de cada vez. Alguns dias são mais fáceis, outros são impossíveis. Mas continuo. Lucas terminou sua papinha e começou a bater palmas babando contente. Luan fez o mesmo, os 2 meninos claramente satisfeitos e felizes. Agora precisa limpar bem o rosto deles. Ana instruiu, pegando lenços umedecidos. Sempre. Limpa de cima para baixo. Assim não empurra comida para dentro do nariz. Diego limpou Lucas, o menino se contorcendo e reclamando, mas deixando. Quando terminou, Lucas esticou os bracinhos pedindo colo. Diego o pegou instintivamente e o menino se aconchegou contra seu peito, satisfeito e sonolento. Ele confia no Senhor. Ana observou sorrindo enquanto limpava Luan. Como pode confiar? Mal me conhece. Crianças sentem energia, Senhor. Sentem intenção. Hoje, pela primeira vez, o Senhor está realmente presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Lucas sente isso. Diego abraçou o filho, um pouco mais apertado, sentindo o peso pequeno e quente contra ele. Pela primeira vez desde que Marina morrera, permitiu-se realmente sentir algo além da dor. Permitiu-se sentir amor por aquele pequeno ser que carregava metade de seus genes e metade dos genes de sua amada esposa. Eles devem tirar uma soneca agora, Ana disse, pegando Luan no colo. Normalmente dormem das 2 às 4 da tarde. São quase 2:30, já passamos do horário. Um pouco, mas tudo bem. Hoje foi um dia atípico para eles também. Subiram juntos para o quarto dos gêmeos. Ana mostrou a Diego como trocar as fraldas, um processo muito mais complicado e nojento do que ele imaginava, e como vesti-los com pijaminhas leves para a soneca. Agora coloca ele no berço de barriga para cima, Ana instruiu. Sempre de barriga para cima, nunca de bruços. Reduz risco de sufocamento. Diego deitou Lucas cuidadosamente, mas o menino imediatamente começou a resmungar, seus olhinhos se enchendo de lágrimas.
Ele não quer dormir? Quer, mas precisa de conforto primeiro. Ana colocou Luan no berço ao lado e começou a fazer movimentos circulares suaves nas costas do menino, cantarolando uma melodia baixa e suave. Diego imitou, sua mão grande cobrindo quase todas as costas de Lucas. Cantarolar era mais difícil. Ele não lembrava de nenhuma canção de ninar. Então, sem pensar muito, começou a cantarolar uma música que Marina costumava cantar no chuveiro, uma música boba sobre passarinhos. Lucas parou de choramingar, seus olhos ficando pesados. Ao lado, Luan também começava a adormecer com o carinho de Ana. Continue, Ana sussurrou. Não pare até ele dormir completamente. Diego continuou, sua voz desafinada e baixa, mas aparentemente eficaz. Em poucos minutos, ambas as crianças dormiam profundamente. Vamos sair bem devagar, Ana instruiu, caminhando em direção à porta de costas, sem tirar os olhos dos gêmeos. Qualquer movimento brusco pode acordá-los. Saíram do quarto como dois ladrões, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, Diego soltou um suspiro longo. Isso é exaustivo. É, Ana concordou com um sorriso pequeno. Mas também é gratificante, não é? Diego pensou sobre isso. Sim, era exaustivo, mas pela primeira vez em 2 anos, sentia-se vivo, presente, útil, como se finalmente estivesse cumprindo o propósito que Marina lhe havia confiado naqueles últimos momentos dolorosos. Ana, ele disse, parando no corredor, preciso te fazer uma pergunta. Ela o olhou expectante, ainda com traços de cautela nos olhos. Você aceitaria ser a babá oficial dos gêmeos? Ana piscou, claramente não esperando a proposta. Senhor, eu não tenho certificações, não fiz cursos de puericultura, não tenho... Você tem algo muito mais importante, Diego interrompeu. Você realmente se importa com eles. Conhece suas necessidades, suas personalidades, seus medos e gostos. Sabe cuidar deles melhor do que qualquer profissional certificada que passou por aqui. Mas eu sou a faxineira. Você pode ser o que eu decidir que você seja na minha casa. E eles precisam de alguém que os ame de verdade. Diego hesitou, depois completou. O salário seria 3 vezes o que você ganha agora. Benefícios completos, férias remuneradas, tudo. Ana balançou a cabeça lentamente, e Diego sentiu o coração afundar. Ela ia recusar. Não é pelo dinheiro que estou hesitando, ela explicou. É pelo medo. Medo de me apegar demais e depois perder novamente. Perder como? E se daqui a alguns meses o senhor decidir que precisa de alguém mais qualificada? E se casar de novo e sua nova esposa não quiser que eu fique? E se? Sua voz falhou. E se eu amar esses meninos como filhos e depois for tirada deles como fui tirada de Gabriel? A vulnerabilidade crua na voz de Ana tocou algo profundo em Diego. Ela não estava apenas considerando um emprego. Estava considerando abrir seu coração ferido novamente. Arriscar-se a sentir aquela dor devastadora mais uma vez. Não posso prometer que nada vai mudar nunca, Diego disse honestamente. Mas posso prometer que se você aceitar, será parte da nossa família. De verdade. Não apenas uma funcionária que pode ser dispensada quando conveniente. E se o senhor se casar de novo? Se um dia eu me casar de novo, o que francamente parece impossível agora, será com alguém que entenda que Lucas e Luan já têm pessoas importantes em suas vidas. E essas pessoas fazem parte do pacote. Ele fez uma pausa. Isso inclui você se aceitar. Ana caminhou até a janela do corredor, olhando para o quintal onde horas atrás ela havia improvisado aquele banho de mangueira que mudara tudo. Diego a observou em silêncio, respeitando seu processo de decisão. Posso ter uns dias para pensar? Ela perguntou finalmente. Claro, mas enquanto pensa. Diego hesitou, então decidiu ser completamente honesto. Eu não sei cuidar deles sozinho. Ainda não. Você poderia ficar? Pelo menos até decidir? Me ensinar? Ana se virou para encará-lo. O senhor quer que eu fique aqui na mansão? Temos quartos de hóspedes sobrando. Você poderia escolher qualquer um. Ficaria disponível para emergências noturnas e eu poderia aprender observando você durante o dia. E a limpeza da casa?
Vou contratar outra pessoa para isso. Ou várias. Não importa. Diego passou a mão pelo cabelo. Olha, Ana, estou improvisando aqui. Não tenho todas as respostas, mas sei que não posso voltar a como era antes. Não posso continuar sendo um pai ausente que terceiriza o amor. Algo na sinceridade dele pareceu tocar Ana. Ela assentiu lentamente. Está bem, vou ficar por alguns dias enquanto penso, mas com uma condição. Qual? O senhor precisa se comprometer a realmente aprender. Não apenas observar, mas fazer. Trocar fraldas, dar banho, preparar comida, acordar de madrugada quando chorarem. Tudo. Combinado. Diego disse sem hesitar. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja nojento, mesmo que o senhor erre várias vezes. Especialmente quando eu errar. É assim que se aprende, não é? Ana sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno que iluminou seu rosto cansado. Sim, é assim que se aprende. Eles ficaram ali no corredor por mais alguns minutos, o silêncio confortável entre eles. Através da porta do quarto, podiam ouvir os sons suaves dos gêmeos dormindo. Sabe, Diego disse pensativamente, Marina teria gostado de você. Ana o olhou surpresa. Como pode saber? Porque ela valorizava a autenticidade acima de tudo. Odiava a falsidade, odiava people. Você é genuína, Ana. Em um mundo cheio de máscaras, você é real. Sua esposa parece ter sido uma pessoa especial. Era. Diego concordou, sua voz suavizando. Era riso alto em restaurantes chiques, era dançar descalça na chuva, era amor incondicional por tudo e todos. Ele sorriu tristemente. E teria me dado um sermão épico por desperdiçar 2 anos me afastando dos nossos filhos. Acho que ela entenderia, Ana disse gentilmente. Luto não tem cronograma certo. Cada pessoa processa perda no seu próprio tempo. Mas 2 anos é tempo demais para ficar parado na dor. Não estava parado, senhor. Estava sobrevivendo do jeito que conseguia. E agora está pronto para viver de novo. Isso não é vergonha. É evolução. Diego olhou para aquela mulher que algumas horas atrás era apenas sua faxineira invisível. Agora via uma sobrevivente, uma guerreira, alguém que havia enfrentado o pior tipo de dor e ainda assim encontrou força para continuar, para amar, para cuidar. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por não desistir dos meus filhos, por cuidar deles quando eu não consegui, por me dar uma segunda chance de ser o pai que prometi a Marina que seria. Ana acenou com a cabeça, emocionada demais para falar. Do quarto dos gêmeos, um choramingo suave começou. Lucas estava acordando. Vou buscar ele, Diego disse automaticamente, já caminhando em direção à porta. Ana o seguiu, sorrindo para si mesma. Talvez houvesse esperança, afinal. Para ela, para Diego, para aquelas 2 crianças preciosas que mereciam tanto amor quanto pudessem receber. Talvez, apenas talvez, eles pudessem se curar juntos. 3 dias se passaram desde aquela manhã transformadora. Diego havia mergulhado completamente no mundo de ser pai presente, e estava sendo muito mais difícil do que imaginara. Na primeira noite, Lucas acordou às 2 da manhã chorando. Diego levou quase 10 minutos no escuro até encontrar o quarto, e outros 15 descobrindo que o problema era a fome. Ana apareceu em seu roupão e gentilmente o guiou no preparo da mamadeira. Testa a temperatura no pulso sempre, ela instruiu. Diego testou, retestou e finalmente ofereceu. Lucas tomou avidamente, mas quando Diego tentou colocá-lo de volta no berço, o menino acordou chorando. Precisa fazer ele arrotar primeiro, Ana lembrou. Finalmente Lucas soltou um arroto impressionante e dormiu tranquilamente. No segundo dia foi o desastre do banho. Diego insistiu em dar banho sozinho. Ana observava de longe, pronta para intervir. Até o sabonete escorregar e voar direto no olho de Lucas. O choro foi instantâneo. Diego entrou em pânico enquanto Ana corria para limpar gentilmente o olho do bebê. Eu machuquei ele. Foi um acidente, senhor. Acontece com todo mundo. Sou um desastre. Não consigo fazer nada certo. O senhor está aprendendo. Ninguém nasce sabendo ser pai. No terceiro dia, Diego acordou às 6 da manhã. Encontrou Ana na cozinha preparando o café da manhã dos meninos, cantarolando baixinho enquanto cortava frutas. Bom dia, Diego cumprimentou. Bom dia, senhor. Dormiu bem? Melhor do que esperava.
considerando que acordei 3 vezes achando que ouvia os meninos chorando. Ana riu. Paranoia de pai novo. É normal. Diego se sentou observando-a trabalhar. Ana, já pensou sobre minha proposta? Ela parou de cortar, a faca suspensa no ar. Pensei muito, senhor. E? Ana colocou a faca e se virou. Posso ser completamente honesta? Por favor. Estou apavorada. Esses 3 dias cuidando deles, eu já me apeguei profundamente. Isso não é bom? É aterrorizante. Porque cada vez que Lucas ri no meu colo, vejo Gabriel. Cada vez que Luan me chama de Nana, meu coração se parte e se reconstrói ao mesmo tempo. Diego ouviu em silêncio. Eu me prometi que nunca mais amaria uma criança assim. A dor de perder Gabriel quase me matou. Houve dias no hospital psiquiátrico em que realmente queria morrer. Ana limpou uma lágrima. E agora estou sendo oferecida exatamente aquilo que jurei nunca mais querer. Então é não. Diego tentou manter a voz neutra. Não disse isso. Estou dizendo que é complicado. Porque eu quero aceitar. Mas tenho medo do esse. Quais esse? E se eu me entregar completamente e depois algo acontece? E se o senhor encontra uma babá melhor? E se casa de novo e sua esposa não me quer? E se eu cometo um erro e perde a confiança? Ela respirou fundo. E se eu amo demais e perco tudo de novo? Diego caminhou até ela. Posso responder alguns desses e se? Kna acenou afirmativamente. Primeiro, não existe ninguém melhor para meus filhos que você. Segundo, se eu algum dia casar de novo, essa pessoa terá que entender que você é parte da família. Não negociável. E se eu cometer erros? Então vai cometer. Como eu cometi nos últimos 3 dias. Como todos os pais cometem. Diego ficou ao lado dela. Ana, olha para mim. Ela relutantemente levantou os olhos. Não estou oferecendo um emprego temporário. Estou oferecendo um lugar permanente na vida dos meus filhos. Na nossa família. Ele hesitou. E honestamente, preciso de você. Não apenas Lucas e Luan, eu também. Precisa de mim? Esses 3 dias foram os primeiros em 2 anos que me senti humano novamente. E grande parte disso é por sua causa. Sua paciência, sua gentileza. Seu jeito de me ensinar sem me fazer sentir idiota. Ana voltou às frutas. O senhor sabe que trabalho doméstico é minha única experiência, certo? Não tenho diploma, não tenho certificações. Tem algo mais valioso. Tem amor genuíno para dar. Amor não paga contas. Mas eu pago, e vou pagar muito bem. Além do triplo do salário, quero oferecer mais. Ana o olhou curiosa. Se aceitar, vou custear cursos. Puericultura, primeiros socorros, desenvolvimento infantil. E mais, Diego continuou. Quero que volte a estudar. Pedagogia, vou pagar a faculdade integralmente. Ana arregalou os olhos. O senhor não pode fazer isso. Posso e vou. Você pode estudar à noite ou aos finais de semana. Por quê? Por que faria tudo isso? Porque você salvou meus filhos. Porque me salvou. E porque você me lembra que pessoas boas ainda existem. Antes que Ana respondesse, o monitor crepitou. Os gêmeos acordavam. Eu vou, Diego disse já caminhando. Senhor, espera. Ana o chamou. Ele parou. Minha resposta é sim. Sim, vou aceitar. Sim, vou morar aqui. E sim, vou abrir meu coração para amar Lucas e Luan, mesmo com todo o medo. O sorriso de Diego foi radiante. Sério? Sério, mas com uma condição final. Qual? Quando eu cometer um erro, e vou cometer, o senhor precisa confiar que foi acidente e não me dispensar. Nunca faria isso. Promete? Diego estendeu a mão. Prometo. Você tem minha palavra. Ana apertou a mão dele. Então temos um acordo. Temos uma família, Diego corrigiu. Do monitor, choro começou. Luan estava acordado. Vamos buscar nossos meninos, Ana disse. Subiram as escadas lado a lado. Uma família improvável, construída sobre perda e dor, mas família mesmo assim. Quando chegaram ao quarto, encontraram Luan em pé no berço, chorando. Ao vê-los, seu rosto se iluminou. Nana, papá! Ele gritou, estendendo os bracinhos. Era a primeira vez que Luan chamava Diego de papá claramente. Diego sentiu lágrimas nos olhos. Vai pegar ele, Ana encorajou. Diego pegou Luan no colo. O menino se aconchegou contra ele. Papá, Luan repetiu satisfeito. Sim, meu filho, Diego sussurrou. Papai está aqui. E não vai a lugar nenhum. No berço ao lado, Lucas acordava. Ana o pegou gentilmente. Nana, ele murmurou sonolento. Sim, amor, Nana está aqui também.
Os quatro ficaram ali por um momento, uma família nova e improvável, mas real. Naquele instante, na porta do quarto, surgiu uma figura inesperada. Sônia estava de volta, acompanhada de duas mulheres de aparência severa carregando pastas. Senhor Almeida, Sônia disse com voz triunfante. Estas são assistentes sociais do Conselho Tutelar. Vim fazer uma denúncia formal. Diego ficou tenso, instintivamente apertando Luan contra o peito. Ana empalideceu segurando Lucas. Denúncia de quê? Diego perguntou, sua voz perigosamente calma. De que o senhor deixou seus filhos aos cuidados de uma mulher sem qualificações, sem verificação de antecedentes, sem certificações adequadas. Sônia apontou para Ana. Uma mulher que, devo acrescentar, perdeu a guarda do próprio filho por negligência. Isso é mentira, Ana protestou, sua voz quebrando. É verdade que perdeu um filho, não é? Sônia pressionou cruelmente. Diego deu um passo à frente, colocando-se entre Sônia e Ana. Saia da minha casa, agora. Não antes que as autoridades avaliem se essas crianças estão em ambiente seguro. Uma das assistentes sociais, uma mulher de uns 50 anos com olhar cansado, levantou a mão. Senhor Almeida, sou a doutora Beatriz Campos. Precisamos fazer algumas perguntas de rotina. Claro, Diego respondeu, forçando-se a manter a calma. Mas essa mulher, ele apontou para Sônia, foi dispensada por negligência e está aqui por vingança, não por preocupação genuína com meus filhos. Ainda assim, a denúncia foi feita e precisa ser investigada. A doutora Beatriz explicou profissionalmente. Ana estava tremendo, segurando Lucas como se alguém fosse arrancá-lo de seus braços a qualquer momento. Diego viu o pânico em seus olhos. Ela estava revivendo o trauma de perder Gabriel para o sistema. Está tudo bem, ele disse baixinho para ela. Não vou deixar nada acontecer. Confie em mim. A doutora Beatriz Campos olhou ao redor do quarto impecavelmente organizado, depois para os gêmeos nos braços de Diego e Ana. Sua expressão era profissional, mas não hostil. Senhor Almeida, podemos conversar na sala? Seria mais apropriado. Claro, Diego concordou, tentando manter a voz firme. Ana, pode ficar com os meninos aqui? Não. A segunda assistente social interveio. Uma mulher mais jovem com expressão dura. Precisamos observar a interação dela com as crianças também. Desceram todos juntos, Diego e Ana carregando os gêmeos, as duas assistentes sociais, e Sônia atrás, com um sorriso satisfeito no rosto. Na sala de estar, a doutora Beatriz sentou-se e abriu sua pasta. Senhor Almeida, entendo que dispensou sua governanta há 3 dias e contratou... Ela consultou suas anotações. Ana Clara Santos como babá dos seus filhos. Sem verificação de antecedentes, sem certificações. Correto? Tecnicamente correto, mas falta contexto, Diego respondeu. Ana trabalha para mim há 2 anos como faxineira. Conheço seu caráter, sua dedicação, sua integridade, mas não suas qualificações para cuidar de crianças. Ela tem a melhor qualificação possível, amor genuíno e capacidade comprovada. Meus filhos nunca estiveram tão felizes e seguros. Sônia bufou alto. Felizes e seguros? Ela deu banho neles com mangueira de jardim, como se fossem animais. Ela salvou meus filhos de uma situação de abandono criada pela sua negligência, Diego retrucou, sua paciência se esgotando. Senhor Almeida, a doutora Beatriz levantou a mão pedindo calma. Vamos aos fatos. Senhora Santos, é verdade que perdeu a guarda de um filho anteriormente? França, ainda segurando Lucas, que começava a ficar agitado com a tensão no ar, assentiu com a cabeça. Sim, é verdade. Por negligência? A assistente mais jovem pressionou. Não! Ana disse firmemente, encontrando sua voz. Por pobreza. Meu filho Gabriel morreu aos 1 ano e 3 meses em um acidente doméstico. Uma panela com água fervente. Eu estava cozinhando, ele puxou. As queimaduras foram graves demais. Sua voz quebrou, mas ela continuou. Depois entrei em depressão severa. Fui internada. Quando saí, não tinha condições financeiras adequadas, segundo os assistentes sociais. Perdi a chance de adotar outras crianças por isso. Mas nunca foi por negligência ou maus tratos. A doutora Beatriz fazia anotações, seu rosto mais suave agora. Lamento sua perda, senhora Santos. E seu histórico médico? Fiz tratamento psiquiátrico por 6 meses após a internação. Tomo medicação controlada para a ansiedade até hoje. Faço terapia mensalmente.
Ana ergueu o queixo. Não tenho vergonha disso. Buscar ajuda foi o que me manteve viva. Isso é admissão de instabilidade mental, Sônia exclamou. Ela não tem condições de cuidar de crianças. A senhora é profissional de saúde mental para fazer esse diagnóstico? Se a doutora Beatriz perguntou secamente, lançando um olhar irritado para Sônia. Sônia fechou a boca. Senhor Almeida, a doutora Beatriz continuou. Entendo sua posição, mas precisa entender a nossa. Temos uma denúncia formal de que contratou alguém sem verificações adequadas. Precisamos garantir a segurança das crianças. Então verifiquem, Diego disse. Façam todos os exames, verificações de antecedentes, avaliações psicológicas que quiserem. Ana vai cooperar completamente. Mas não vão tirar meus filhos desta casa. Ninguém falou em remoção, a doutora Beatriz assegurou. Ainda. Mas precisamos observar a situação por alguns dias. Uma de nós voltará amanhã para uma visita surpresa. Queremos ver a rotina real, não uma performance preparada. Podem vir quando quiserem, Diego disse confiante. Não temos nada a esconder. Luan, que estava no colo de Diego, começou a choramingar, puxando a camisa do pai. Papá, fome. Estão com fome, Ana traduziu olhando o relógio. Já passou muito do horário do café da manhã deles. A assistente mais jovem observava atentamente. Como sabe que é fome? Pode ser apenas birra. Conheço os sinais deles. Luan esfrega os olhos quando está com sono, puxa a orelha quando está incomodado e puxa a roupa dos adultos quando está com fome. Lucas é mais vocal, choraminga em um tom específico. Impressionante nível de observação, a doutora Beatriz admitiu. Senhora Santos, pode nos mostrar como prepara a refeição deles? Ana olhou para Diego, que assentiu encorajadoramente. Claro. Na cozinha, Ana começou a preparar o café da manhã enquanto as assistentes observavam. Pegou frutas frescas, cortou em pedaços pequenos e seguros, preparou mingau de aveia. Seus movimentos eram eficientes, mas cuidadosos. Por que não usa papinha industrializada? A assistente jovem perguntou. É mais prático. Comida fresca é mais nutritiva, Ana explicou, e eles gostam do sabor. Papinhas industrializadas têm muito sódio e açúcar para bebês. Diego colocou os gêmeos nos cadeirões. Luan bateu a mão na bandeja animado. Lucas fez o mesmo. Ana trouxe os pratinhos e começou a alimentar Luan, enquanto Diego alimentava Lucas. O pai também alimenta? A doutora Beatriz perguntou claramente surpresa. Estou aprendendo, Diego disse. Ana tem me ensinado tudo nos últimos 3 dias. Como trocar fraldas, dar banho, preparar comida, colocar para dormir. Antes disso, o senhor não fazia nada disso? Diego hesitou, depois decidiu ser honesto. Não. Minha esposa morreu no parto deles. Eu me afastei emocionalmente. Contratei profissionais para tudo e mergulhei no trabalho. Foi covarde e errado. E o que mudou? Ana mudou tudo, Diego disse simplesmente. Quando a vi no quintal dando banho neles com a mangueira, vi alguém que realmente se importava, que colocava o bem-estar deles acima de protocolos e aparências. Isso me acordou. A doutora Beatriz fazia mais anotações, sua expressão pensativa. Sônia não aguentou mais. Isso é ridículo. Vocês vão acreditar nesse teatro? Ele está claramente mentindo para protegê-la. Em 3 dias ninguém muda tanto assim. Na verdade, a assistente jovem disse, surpreendendo todos, é exatamente em momentos de crise que pessoas mudam. Chama-se catalisador de transformação. Sônia a fuzilou com o olhar. Lucas terminou sua comida e estendeu os bracinhos para Ana, querendo colo. Ela limpou suas mãos primeiro. Depois o pegou. Ele imediatamente aninhou a cabeça em seu ombro, satisfeito. Nana, ele murmurou. Eles chamam você de Nana? A doutora Beatriz perguntou. Começaram ontem. Ana disse suavemente. Acho que é a versão deles de Ana. Ou de mãe substituta, a doutora Beatriz observou. Não como acusação, mas como fato. Não estou tentando substituir a mãe deles, Ana disse rapidamente. Marina será sempre a mãe deles, eu só quero ser alguém que eles possam contar. Alguém que os ame e proteja. A doutora Beatriz fechou sua pasta. Senhora Almeida, senhora Santos, vou ser franca. A situação é irregular. O ideal seria verificações completas antes de contratar alguém para cuidar de crianças. Mas ela olhou para os gêmeos. Claramente confortáveis e felizes, também não vejo sinais imediatos de perigo ou negligência.
Então, Diego perguntou tenso. Então vamos fazer o seguinte. Ana Clara Santos terá uma semana de período probatório sob nossa supervisão. Faremos visita surpresa. Observaremos a rotina. Faremos verificação completa de antecedentes. Se tudo estiver adequado, encerraremos o caso. E se não estiver, Ana perguntou, sua voz pequena. Então teremos que reavaliar a situação. Possivelmente exigir uma babá certificada adicional ou, em último caso, a doutora Beatriz não completou, mas a implicação era clara. Isso é injusto, Diego protestou. Vocês vão traumatizar meus filhos, arrancando-os de alguém que amam por causa de burocracia. É protocolo, senhor. E existe por boas razões. Muitas crianças foram machucadas por cuidadores não verificados. Sônia sorriu triunfante. Finalmente alguém com bom senso. A doutora Beatriz se virou para ela. Quanto à senhora Sônia Ferreira, também investigaremos suas alegações de negligência. Se descobrirmos que esta denúncia foi feita por vingança pessoal e não por preocupação genuína, haverá consequências legais. Denúncias falsas são crime. O sorriso de Sônia desapareceu. Podem ir agora, Diego disse, sua voz controlada, mas fria. Cooperaremos completamente com a investigação, mas peço que saiam da minha casa. As assistentes sociais assentiram e se levantaram. Na porta, a doutora Beatriz parou. Senhor Almeida, um último conselho pessoal. Formalize tudo. Contrato de trabalho adequado para a senhora Santos, verificações de antecedentes, mesmo que não sejam exigidas, certificações se possível. Proteja-se legalmente. Farei isso hoje mesmo, Diego prometeu. Quando finalmente saíram, Diego fechou a porta e se apoiou nela, exausto. Ana estava na sala, ainda segurando Lucas, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Eles vão me tirar deles, ela sussurrou. Assim como tiraram Gabriel de mim. Não, Diego disse firmemente, cruzando a sala até ela. Não vão, eu prometo. Vamos fazer tudo certinho, tudo legal, tudo perfeito. Você vai passar nessa avaliação porque é a melhor pessoa para cuidar deles. E se meu histórico psiquiátrico, então mostraremos que você procurou tratamento, que se cuida, que é responsável. Isso é força, Ana, não fraqueza. Luan, ainda no cadeirão, começou a choramingar. O clima pesado na sala o estava deixando ansioso. Ana limpou rapidamente as lágrimas. Ele precisa de atenção. Não podemos deixar nossa atenção afetá-los. Ela colocou Lucas no chão perto dos brinquedos e pegou Luan do cadeirão. Logo, os dois meninos estavam brincando juntos, empilhando blocos coloridos, as tensões dos adultos momentaneamente esquecidas. 7 dias, Diego disse, observando os filhos. 7 dias para provar que somos uma família de verdade. E se não conseguirmos? Diego olhou para ela e havia uma determinação feroz em seus olhos. Então vou lutar. Com advogados, com recursos, com tudo que tenho. Ninguém vai destruir esta família. Não depois de tudo que passamos para construí-la. Ana assentiu, encontrando um pouco de sua própria força na certeza dele. Então vamos começar. O que precisa ser feito? Primeiro, vou ligar para meu advogado, preparar um contrato de trabalho adequado, começar as verificações de antecedentes imediatamente. Segundo, vou contactar a agência de certificação mais rápida da cidade. Você vai fazer os cursos básicos de puericultura ainda esta semana, se possível. Isso pode ser feito tão rápido. Com dinheiro suficiente, quase tudo pode. Diego estava em modo empresário agora, planejando e estrategizando. Terceiro, vou solicitar declarações de vizinhos e funcionários sobre seu caráter. Os vizinhos mal me conhecem, Ana lembrou. Eu sempre fui muito fechada depois de Gabriel. Então vamos conseguir outros. Alguém deve conhecer você. Médicos, terapeutas, ex-empregadores. Diego puxou o celular e começou a fazer ligações. Enquanto isso, Ana pegou os gêmeos e começou a rotina normal. Tempo de brincar, depois troca de fraldas, depois preparar almoço. Não podiam deixar o medo paralisar a vida. As crianças precisavam de normalidade, de amor, de cuidado. E era exatamente isso que Ana daria a elas, investigação ou não. Horas depois, com os gêmeos dormindo a soneca da tarde, Diego encontrou Ana na lavanderia, dobrando roupinhas pequenas. Meu advogado está preparando os documentos. Verificação de antecedentes começa amanhã. E consegui um curso intensivo de puericultura que começa depois de amanhã. 3 dias, certificado reconhecido. Tão rápido? Dinheiro abre portas,
Diego repetiu. Mas tem uma coisa que o dinheiro não pode comprar. O quê? Evidência genuína de vínculo e cuidado. As assistentes voltarão sem avisar. Quando voltarem, precisam ver que isso é real, não performance. É real, Ana disse simplesmente. Eu amo esses meninos. Já amava antes de aceitar oficialmente o trabalho. Eu sei. E elas vão ver isso também. Diego se sentou no banquinho da lavanderia. Sabe o que é engraçado? 3 dias atrás eu te via apenas como minha faxineira competente, mas invisível. Agora não consigo imaginar esta família sem você. 3 dias atrás eu tinha um coração fechado e cicatrizado. Agora está aberto e vulnerável novamente. Ana dobrou mais uma camisetinha de Luan. Assustador como a vida muda rápido. Você se arrepende? Ana parou pensando honestamente. Não. Estou apavorada, mas não me arrependo. Mesmo se... Ela não conseguiu terminar a frase. Não vamos pensar em e se, Diego disse. Vamos pensar apenas no agora. Agora temos 2 meninos lindos que precisam de nós. Agora temos 7 dias para mostrar ao mundo que somos a família certa para eles. E agora, você e eu estamos juntos nisso. Cana sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Juntos nisso. Do quarto dos gêmeos, o monitor crepitou. Lucas estava acordando, choramingando baixinho. Vou buscar. Ana se levantou. Vou com você, Diego disse. Onde você for com meus filhos, eu vou estar. Somos uma equipe agora. Uma equipe, Ana repetiu, gostando de como aquilo soava. Subiram juntos, prontos para mais uma tarde de fraldas, brincadeiras, bagunça e amor. Prontos para lutar pelo direito de serem família. 6 dias se passaram. 6 dias de tensão constante, esperando a visita surpresa das assistentes sociais que nunca vinha. Diego e Ana mantinham a rotina normal, mas sempre alertas. Diego havia formalizado tudo. Contrato assinado, verificações de antecedentes concluídas, sem problemas. Curso de puericultura completado por Ana com certificado em mãos. Seu advogado garantiu que tudo estava impecável legalmente. Mas a espera era torturante. Na manhã do 7º dia, enquanto Ana dava café da manhã aos gêmeos e Diego lia e-mails no notebook, a campainha tocou. Eles se entreolharam. Era a hora. Diego abriu a porta. Doutora Beatriz estava sozinha sem a assistente jovem, carregando uma pasta fina. Senhor Almeida, senhora Santos, posso entrar? Claro, Diego disse, tentando ler sua expressão profissional. Na sala, doutora Beatriz sentou-se e abriu a pasta. Ana entrou carregando Luan, enquanto Lucas a seguia agarrado em sua perna. Vim apresentar o resultado da avaliação, ela começou. Ana segurou Luan mais apertado, seu coração disparado. Fizemos 3 visitas não anunciadas durante a semana, às 6 da manhã na terça, às 2 da tarde na quinta e às 9 da noite no sábado. Observamos através das janelas, conversamos com vizinhos, verificamos tudo. E? Diego perguntou, sua voz tensa. E encontramos uma casa com rotina consistente, crianças bem cuidadas, alimentadas adequadamente, limpas, felizes. Encontramos um pai que está genuinamente presente e aprendendo. E encontramos uma cuidadora que trata essas crianças como se fossem suas. Doutora Beatriz fez uma pausa. Também investigamos a denúncia original de Sônia Ferreira. Descobrimos que ela foi dispensada por negligência comprovada e que fez a denúncia por vingança. Ela será processada por denúncia falsa. Ana soltou um suspiro trêmulo de alívio. Quanto ao seu histórico, senhora Santos, conversamos com sua terapeuta, com sua autorização prévia. Ela confirmou que você é paciente estável, responsável com tratamento, sem risco para crianças. Na verdade, ela disse que cuidar de Lucas e Luan tem sido terapêutico para você. Então, Diego insistiu. Doutora Beatriz fechou a pasta e sorriu. A primeira vez que sorrira. Então, o caso está encerrado. Não há necessidade de intervenção. Esta é claramente uma família funcional e amorosa. Ana começou a chorar, abraçando Luan contra o peito. Diego sentiu as próprias lágrimas queimarem seus olhos. Obrigado, ele disse, sua voz embargada. Obrigado por ver a verdade. Não me agradeça. Agradeça a vocês mesmos por criarem algo real aqui. Doutora Beatriz se levantou.
E, senhora Santos, não deixe o passado definir seu futuro. Você é uma excelente cuidadora. Gabriel teria orgulho. Quando ela saiu, Ana desabou no sofá, soluçando de alívio. Lucas imediatamente subiu em seu colo, preocupado. Nana, dodói? Ele perguntou com sua vozinha de 2 anos. Não, amor, Ana disse através das lágrimas. Nana está feliz, muito feliz. Diego se sentou ao lado deles, pegando Luan. Os 4 ficaram ali abraçados, uma família que quase foi destruída, mas resistiu. 3 meses depois, era um domingo ensolarado. Diego e Ana levaram os gêmeos ao parque pela primeira vez. Lucas e Luan corriam na grama, perseguindo borboletas, seus risos ecoando no ar. Cuidado! Ana gritou quando Luan quase tropeçou, mas ele se recuperou sozinho, continuando sua corrida. Diego observava do banco, um sorriso permanente no rosto. Esses 3 meses haviam sido os melhores de sua vida. Desafiadores, exaustivos, mas maravilhosos. Ana se sentou ao seu lado, mantendo os olhos nos meninos. Você sabia que hoje faz exatamente 3 meses? Diego perguntou. 3 meses desde o banho de mangueira. Ana sorriu. O dia que mudou tudo. O dia que me salvou de desperdiçar a vida inteira dos meus filhos. E o dia que me deu uma razão para viver de novo. Lucas correu até eles, puxando a mão de Diego. Papá, vem, balanço. Vou já, pequeno, Diego riu. Luan pegou a mão de Ana, Nana também. Os 4 caminharam juntos até os balanços. Diego empurrava Lucas, Ana empurrava Luan. Os meninos gritavam de alegria, querendo ir mais alto, uma família. Não perfeita, não convencional, mas real. Construída sobre dor e perda, mas sustentada por amor genuíno. Ana olhou para Diego através dos balanços. Ele olhou de volta. Não precisavam dizer nada. Sabiam que haviam encontrado algo raro. Não apenas uma família para as crianças, mas cura para eles mesmos. Obrigado, Diego disse baixinho. Por quê? Por não desistir deles, por não desistir de mim. Obrigado você, Ana respondeu, por me dar uma família de novo. Nana, olha, Luan gritou querendo atenção. Papá, mais alto, Lucas exigiu. E eles riram empurrando os balanços vivendo o momento. Porque no final era disso que se tratava. Não de dinheiro, posição social ou certificados. Era sobre estar presente, sobre amar incondicionalmente, sobre ser família. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Era hora de voltar para casa. Para o jantar juntos, banho barulhento, histórias antes de dormir e a rotina caótica e perfeita que haviam construído. Vamos para casa? Diego perguntou, pegando Lucas no colo. Vamos para casa, Ana confirmou, pegando Luan. E caminharam juntos lado a lado em direção ao carro. 4 pessoas que o destino havia unido da forma mais improvável, mas que agora não conseguiam imaginar a vida sem os outros. Uma família. Finalmente, uma família de verdade. E você, querido ouvinte, o que achou dessa história de transformação e amor? Acredita que Ana e Diego tomaram as decisões certas? Conta nos comentários sua opinião sobre essa família que se formou de maneira tão inesperada. Sua participação é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.